Fala pessoal, Lucas aqui e essa é a nossa segunda aula do curso Torne-se um Analista de Dados Fácil. Nessa segunda aula eu vou falar sobre condicionais e comparativos em SQL. E qual que é a ideia disso daqui? Na aula anterior a gente tinha feito um código para a gente poder simplesmente pegar duas colunas, né, description, e uma coluna que era multiplicação entre outras duas, da nossa tabela. Então a gente estava simplesmente selecionando uma listagem de tamanho 20, né, limite 20, da nossa tabela, o que é uma coisa que é um pouco fora da realidade de análise de dados de fato. Porque quando a gente está fazendo uma análise exploratória, a gente vai atrás de filtrar os dados que a gente vai pegar. Então, por exemplo, a gente vai querer saber uma característica, seja receita, seja engajamento, seja número de clientes, a gente vai querer saber isso mediante uma certa condição. Ah, quanta receita a gente obteve entre janeiro e março de 2024? Ah, eu quero saber quanta receita a gente tem de clientes de determinados lugares, então de um certo país, de um certo estado, ou eu vou querer fazer uma análise demográfica, então eu quero saber, por exemplo, a receita dividida por faixa etária dos meus clientes, ou dividida por gênero dos meus clientes, por profissão dos meus clientes. Então a gente sempre vai ter que ter uma forma da gente filtrar e falar que eu só quero os dados de determinado segmento. E para isso a gente vai usar a palavra where. Where é onde em inglês. Então, a princípio, eu tinha apresentado essa primeira estrutura usando select from limit. Lembrando que aqui a gente colocava as colunas e aqui a gente colocava a nossa tabela ou composições de tabela que vai resultar em uma tabela nova. Então, seguindo essa mesma lógica, a gente vai esquecer um pouco do limit agora e a gente sempre vai pensar no where como sendo uma palavra vindo depois do from. Se eu quiser usar o limit, eu vou usar ele só no final do código, para depois eu ter feito tudo e ter gerado uma nova tabela que é o meu resultado, eu colocar uma limitação, se eu quiser, do número de linhas que vai ter aquela tabela. Mas o where vai ser a próxima palavra da nossa estrutura do SQL que vai vir logo depois do from. Então a gente vai ter selecione essas colunas da minha tabela tal, onde, e aqui eu jogo mais um campo, que vai colocar para a gente que condições devem ser realizadas, que condições devem estar presentes naquelas linhas que o código vai trazer para mim. Então eu vou usar esse campo justamente para trazer aquilo que eu comentei antes. Ah, se eu quiser trazer somente as linhas que o país seja United Kingdom, ou que o país seja Brasil, ou ambos, ou não seja nenhum dos dois. Ah, e se eu quiser trazer somente as linhas onde o preço tenha determinada faixa, por exemplo, entre 2 e 5 reais. Ou se eu quiser trazer as linhas correspondentes a uma determinada data, se eu quiser trazer as linhas onde o produto seja de determinado tipo e tenha uma determinada característica que esteja no nome dele. Então esse campo aqui vai ser usado justamente para isso. Se eu quiser usar o limite para truncar, ou seja, para cortar o número de linhas que eu vou trazer, eu posso colocar ele logo aqui, depois das condições do where, mas ele é opcional. Então eu vou deixar ele apagadinho aqui por enquanto. E junto com o where, a gente vai ter várias palavras ou símbolos que a gente vai precisar usar para a gente poder articular essas segmentações que a gente quer fazer. Então eu vou passar uma por uma para a gente conseguir aprender todas. A primeira delas é o like e o not like. Para que serve o like ou not like? A gente vai usar eles para comparar texto. Então vamos colocar um exemplo aqui. Eu quero selecionar, assim como eu fiz no exemplo anterior da primeira aula, Product ID e também Description da minha tabela vendas. Vamos começar por um exemplo um pouco mais simples, tá? Vamos supor que eu quero apenas as linhas onde o nome do produto seja esse daqui, Pop's Playhouse Kitchen. Eu quero então que a descrição seja igual a isso. Então eu quero que o conteúdo da coluna Description, eu quero que ele me traga todas as linhas onde o conteúdo da coluna Description seja igual, vou colocar igual aqui mesmo, a isso daqui. Só que quando eu vou comparar com texto, tá? E é importante eu prestar atenção nessa estrutura aqui, né? Porque nessa frase aqui eu estou comparando duas coisas, né? Desse lado do igual eu tenho o conteúdo das linhas da coluna description e desse lado eu estou falando o que eu quero que ele seja igual, né? A que eu quero que ele seja igual. Então, quando eu estou comparando texto no meu código, né? Isso daqui é um texto, né?
porque o que vem em description é um texto, né? O tipo varchar que a gente viu na primeira aula. Para a gente referenciar texto aqui dentro do código, a gente coloca entre aspas simples, né? Ou apóstrofe, tá? Então, eu posso querer isso daqui, né? Ou assim, para usar no exemplo que eu estou pensando, eu vou colocar, ao invés de colocar esse Pop's Playhouse Kitchen, eu vou colocar esse cara aqui, ó. White Hanging Heart Tea Light Holder. Tá? Então, assim, se eu rodar esse código dessa maneira aqui, o que ele vai me trazer? Ele vai me trazer todas as linhas, né? Ele vai me trazer, na verdade, essas duas colunas. Então, vai me trazer Product ID e Description de todas as linhas da minha tabela, onde o conteúdo da linha, na coluna Description, seja igual a esse cara aqui, né? White Hanging Heart, blá, blá, blá. Então, ele vai me trazer, no caso desse excerto aqui de tabela, ele vai me trazer só essa linha, a princípio. Mas a ideia aqui do like é o quê? É a gente poder trazer coisas intermediárias. Então, não necessariamente a expressão exata. Mas se eu falar assim, ao invés de eu querer trazer esse nome inteiro, eu quero trazer coisas que tenham white no nome. Né? Então, como que eu poderia fazer? Eu não poderia simplesmente chegar aqui e apagar isso daqui e falar assim, eu quero que description seja igual a white. Por quê? Porque se fosse assim, ele só identificaria algo que trouxesse, por exemplo, isso daqui, ó. Trouxesse white, né? Porque aí aí beleza, esse campo seria exatamente igual a white. Mas eu não quero isso, eu quero que white esteja contido na palavra que vai estar aqui. Como que eu faço isso? Para isso eu vou usar o like. Então eu troco igual por like. E aqui eu vou usar um símbolo auxiliar, um caractere auxiliar, que é o porcentagem. Tá? Esse porcentagem, qual que é o significado dele? Ele significa qualquer coisa. Então, se eu quero que aqui dentro do meu campo description eu tenha porcentagem white, isso quer dizer que ele vai querer que eu traga coisas assim. Por exemplo, isso. Tenho qualquer coisa seguida de white no final. Né? Isso daqui a gente interpreta como sendo o porcentagem. E finalizando com white, né? A minha expressão termina assim. No caso, até eu não poderia nem ter esse espaço aqui no final, né? A não ser que eu tivesse espaço aqui e que aqui também tivesse um espaço, tá? Porque aqui a gente está escrevendo exatamente a expressão que a gente quer, né? Então, nesse caso aqui, né? Qualquer coisa, white e um espacinho no final. O espaço também é caractere. Então, aqui, qualquer coisa, white, né? E seguido de um espaço no final. Então, beleza. Vou tirar isso daqui, vou tirar isso daqui para coincidir. Eu também poderia colocar esse porcentagem depois, né? Coloco aqui porcentagem. Então, nesse caso aqui, seria coisas começadas em white e terminadas em qualquer coisa. Então, poderia ter, por exemplo, white, blá, blá, blá. Eu poderia, por exemplo, ter esse cara aqui. Esse cara também seria identificado por essa expressão, né? White. E aí o qualquer coisa, no caso, seria tudo isso daqui, né? Todo o resto. E ao mesmo tempo, eu também posso colocar a porcentagem na frente e atrás também. Com isso, ele vai pegar para mim todas as expressões que tenham white em algum lugar. Então, por exemplo, se eu tiver white aqui, vai valer isso daqui. Porque o qualquer coisa aqui ele vai ser nada, né? Aqui, se eu tentar jogar o cursor aqui, a gente vai ver que não tem nenhum caractere antes do W, do white. Então ele vai ser o porcentagem, aí vai ter um white e o outro porcentagem vai ser o resto, né? Vai ser isso daqui tudo. Ele pegaria também esse cara aqui, né? White, porque eu teria qualquer coisa antes do white, que seria tudo isso aqui, seguido de white, seguido de também qualquer coisa. Tá? Então, se a gente quer, por exemplo, pegar, né, alguma coisa que contenha o white, então a gente faz dessa forma aqui. Então, para isso que serve o like. E da mesma maneira, se a gente quer pegar alguma coisa que não tem essa partícula, a gente usa not like, simplesmente. Então ele excluiria esse cara, excluiria tudo que não tivesse essa partícula no meio da palavra. A próxima palavra que vai ser importante para a gente é o is no ou is not no.
Null, o que significa null? O null é basicamente quando a gente não tem um dado alocado naquela linha, naquela coluna. Ou seja, o código ele vai retornar para a gente null. Literalmente ele vai escrever, na maioria dos compiladores, né, que é o lugar onde a gente escreve o código, o caso do dbeaver, ele vai escrever null, querendo dizer que não tem nenhum dado ali. E muitas vezes, quando a gente tem base de dados onde falta registro de alguma coisa, é possível que apareça esses nulls. Então a gente tem que trabalhar isso dentro do nosso código de SQL também. Então um exemplo disso seria essa linha aqui, onde eu coloquei o unit price null. Isso pode ter a ver com uma falta de registro, pode ter a ver com N motivos. O importante é, a gente vai querer mexer com essa linha, a gente vai querer pegar essa linha ou não, a gente não quer pegar essa linha. Então, para isso, a gente vai usar as expressões is null ou is not null, ou seja, é nulo ou não, ou é não nulo. E daí como que fica isso daqui? No caso do unit price, então eu coloco aqui where unit price is null, por exemplo. Nesse caso, ele pegaria para mim só essa linha aqui, que é onde o unit price é null. Ou o contrário, is not null, ele pegaria todas as linhas menos essa linha aqui. E a gente fez uma comparação com uma palavra, no caso, né? Mas a gente pode fazer uma comparação com listas. Para isso, eu posso usar o in ou not in. Como que isso funciona? Vamos supor que eu queira pegar todas as linhas em que o país seja United Kingdom ou França. Eu posso escrever dessa maneira, where country in, de novo pode ser maiúsculo ou minúsculo, e aí aqui eu vou abrir uma lista, abre e fecha parênteses, e eu vou colocar elementos que eu vou separar por vírgula. No caso de country, que é texto, eu vou ter que colocar como texto aqui no meu código. E para colocar como texto no código, eu coloco entre aspas simples. Então, por exemplo, eu quero que o país seja ou Reino Unido ou França. Então, eu vou colocar aqui em United Kingdom, separo por vírgula, e escrevo aqui França. Dessa forma. Com isso, ele vai pegar para mim todas essas linhas onde o país seja Reino Unido ou seja França. E se eu colocar aqui not in, ele simplesmente vai fazer o contrário. Ele vai pegar linhas em que o país não seja nem Reino Unido nem França. No nosso caso aqui desse excerto de tabela, eu pegaria só essa linha aqui que tem o Brasil como país. E essa lista não precisa ser usada só para texto, ela pode ser usada também para números, por exemplo. Se eu quero pegar compras onde a quantidade de produtos foi 6 ou 8, basta eu fazer a mesma coisa, mas com a coluna correspondente. Quantidade, quantity, in, e aqui como é número e não texto, eu não vou colocar entre aspas simples, eu vou simplesmente colocar o número 6 ou 8 separado por vírgula. E eu posso colocar quantas coisas eu quiser aqui, 7, 9. O importante é ser tudo do mesmo tipo, claro, porque eu vou estar comparando uma coluna e como eu comentei na aula anterior, uma coluna ela vai ter um tipo só. E tem algumas palavras e símbolos aqui que a gente vai usar para fazer comparações e para falar de intervalos, que é o caso de between. Between significa entre, em inglês. Então, por exemplo, na situação que eu quero avaliar um preço unitário que esteja entre 2 e 5 reais, eu posso fazer simplesmente where unit price between 2 and 5. O and é uma partícula que a gente vai usar que significa e em inglês. Então você vê que é uma coisa muito similar a um idioma que a gente mesmo fala, né? Então, onde o preço unitário esteja entre 2 e 5. Simples assim. Isso daqui não necessariamente vai ser usado só para números, ele pode ser usado para datas também. Por exemplo, se eu quiser falar que o invoice date, ou seja, a data da compra, invoice date, esteja entre uma e outra data. Between. E aqui eu já vou adiantar conteúdo das próximas aulas, que vai ser a questão de funções. Tá? Vocês vão entender isso mais para frente, mas o importante é saber que na hora de você escrever data, assim como no texto você coloca entre aspas simples, como número você coloca só o número, para datas você vai fazer uma jogada com a função date. Então, ao invés de colocar simplesmente a data, que seria esse formato que a gente está usando aqui, por exemplo, vou colocar aqui de forma errada só para exemplificar.
Eu quero entre 2009, mês 12, dia 1, e 2011, mês 12 também, dia 1 também. Então, se eu escrever dessa maneira, o meu código não vai compreender. O que eu preciso fazer? Eu preciso colocar entre aspas simples, como se fosse texto, só que esse conteúdo aqui precisa estar dentro de um parênteses da função date. Então, tem que colocar date, abre parênteses, fecha parênteses, e aqui também, date, abre parênteses, fecha parênteses. Dessa forma, eu estou querendo pegar somente as linhas onde a data de compra esteja entre essas datas aqui, né? Dezembro de 2009 e dezembro de 2011. E uma outra maneira da gente trabalhar com intervalos é com sinais de desigualdade, né? Maior, menor, maior ou igual, menor ou igual e o sinal de diferente. Então, como que isso ficaria, né? Voltando ao exemplo de números do unit price, então, unit price. Se eu quiser, por exemplo, que esse unit price seja maior que R$2, então maior do que 2. Da mesma forma que eu posso colocar maior, eu posso colocar maior ou igual, porque eu pegaria linhas onde ele é maior do que 2 e também as linhas onde ele é igual a 2. Então isso que significa maior ou igual. Analogamente, unit price menor que 2, eu pegaria somente as linhas onde esse cara é menor que 2. Da mesma forma, menor ou igual a 2 também. E eu posso pegar também as linhas onde ele seja somente igual a 2. Né? Eu posso querer pegar as linhas onde esse preço seja igual a 2. E eu também posso pegar as linhas onde eu quero que ele seja diferente de 2. E aí, nesse caso, a gente usa esse símbolo aqui, menor, maior, que no caso significa diferente. Com isso, a gente tem também um comentário aqui sobre as palavras and e or. Né? O and a gente já está usando, que é e, mas a gente vai usar muito também o or, que é ou. Né? Essas palavras são palavras lógicas que vão servir para a gente articular afirmações, para a gente articular características que a gente quer que apareça. Como assim? Então, por exemplo, se a gente tem aquele exemplo de unit price, a gente quer que ele esteja entre 2 e 5, uma maneira alternativa de escrever essa mesma coisa é a gente quebrar em duas afirmações. Se ele está entre 2 e 5, você concorda comigo que ele vai ser maior que 2 e que ele vai ser menor que 5? Então a gente pode escrever simplesmente dessa forma que a gente acabou de falar. Unit price maior que 2 e unit price menor do que 5. Então aqui dentro do where a gente sempre vai colocando nossas condições e articulando elas com e com ou, dependendo do que a gente quer que aconteça. Então, por exemplo, nessa sequência lógica aqui, se eu quiser, além disso, né, que o preço esteja entre 2 e 5, eu quiser pedir somente as linhas onde o país não seja o Brasil, ou seja, o país seja United Kingdom ou França, eu posso colocar mais uma condição aqui, e country in, né, eu colocava dentro de uma lista os países que eu queria reescrever isso daqui, country in, de uma maneira diferente. Como que eu posso escrever isso de uma outra maneira? Ao invés de falar que o país está dentro dessa lista, eu posso falar country igual United Kingdom. E aí, nesse caso, eu vou colocar um ou, né? Porque ele pode ser igual ao Reino Unido ou França. Então, igual ao Reino Unido ou country igual França. Então, eu estou pegando essa minha condição de ou e eu vou jogar ela no lugar dessa daqui. E aí, eu vou colocar entre parênteses. E por que eu faço isso? Na hora que a gente está trabalhando com lógica e a gente usa e ou, existe uma regra de que o e ele vai ter prioridade. Então, se a gente simplesmente sair escrevendo e ou, pode ser que a gente erre alguma condição lógica, pode ser que o programa entenda uma condição lógica que a gente não quis colocar. E assim, como entender o porquê que a gente tem que ter esse parênteses aqui, né? Ou porque é recomendado, na verdade, não é que a gente precise ter. Vamos pensar o seguinte, em cada linha desse where, a gente vai colocando uma coisa que a gente quer que aconteça, né? Então assim,
vamos pensar nisso daqui de uma maneira linear, porque o programa enxerga isso daqui numa linha só, né? Embora a gente esteja dando espaço aqui, pulando de linha, o programa ele lê isso daqui numa linha só. Então, seria como se tivesse isso daqui, né? Where, mas aí vamos um nível abaixo. O que está dentro do parênteses? O país tem que ser Reino Unido ou então o país tem que ser França. Beleza. Lembrando do conector ou aqui. Se o programa lê essas três coisas na ordem, ele vai interpretar exatamente o que a gente quer. Porque a gente quer que o preço seja maior que 2, ok. A gente também quer que o preço seja menor que 5, ok. E a gente quer também que isso que esteja aqui dentro do parênteses aconteça. Ok também. O que é isso dentro do parênteses? Vamos descer um nível de novo. O país ser Reino Unido ou França. É isso, né? Reino Unido ou França. Só que, se a gente tirar o parênteses, o programa ele vai começar a ler dessa maneira aqui, ó. Vamos olhar para os conectores aqui, né? A gente tem um E aqui, a gente tem um E aqui também, e a gente tem um OU aqui. Então, assim, a gente tirou do parênteses, a gente transformou aquilo que era uma outra afirmação que a gente tinha em duas. E aí o programa vai interpretar elas da maneira correta. Vamos olhar aqui, ó. A gente tem isso daqui e a gente tem isso daqui. Sabe aqueles programas, aqueles probleminhas de matemática que a sua tia posta no Facebook e fala assim, né? Tipo, qual que é o resultado dessa conta? Aí tem lá, tipo, 3 mais 3 vezes 3 dividido por 3. E aí ninguém sabe qual é o resultado por causa da ordem, né? De que você tem que fazer o produto, fazer a soma e tudo mais. Acontece exatamente a mesma coisa para esse programa. Por quê? Porque a rigor, o programa ele vai tentar priorizar o AND. Assim como tem aquela regrinha da multiplicação, da gente fazer a multiplicação, né, antes da soma, se você não coloca parênteses, o programa ele vai tentar priorizar o que acontece no AND. Então ele provavelmente leria isso daqui antes de ler esse OU, né, se a gente não colocasse parênteses. Então ele iria pegar, eu quero que o preço unitário seja maior que 2 e menor que 5 e que o país seja Reino Unido. Então tudo isso ou que o país seja França. Então ele pegaria ou linhas em que o país seja França ou linhas em que essas três condições aqui seriam satisfeitas ao mesmo tempo, né? Ser Reino Unido e preço entre 2 e 5. Né? Então seria tipo isso daqui, né? Reino Unido, preço entre 2 e 5, Reino Unido, preço entre 2 e 5 e assim por diante. Ou seja, sai do que a gente está querendo pedir para o programa fazer, né? Então, essa é a importância da gente colocar o parênteses ali, né? Então, não tem muito mistério, né? Eu tô para fazer outro curso ainda de matemática simplificada, que eu vou colocar essa parte de lógica também, mas a rigor é só questão de você saber que você tem que ir separando, né, cada afirmaçãozinha e entender que essa afirmação aqui é uma coisinha só, né? Então você coloca isso, coloca entre parênteses. Você poderia colocar parênteses aqui também? Poderia, né? Where unit price maior que 2 e unit price menor que 5 e country igual a nanana. Isso também funciona. Uma afirmação e a outra afirmação e outra afirmação. Não chamar de afirmação, vamos chamar de exigência, né? Uma exigência e a próxima exigência e a outra exigência. Pronto, acabou. Nesse caso aqui a gente a princípio não precisa, mas é para visualizar dessa maneira, tá? E dito isso, a gente vai para o nosso primeiro problema de hoje para a gente praticar. Então o seu gerente fala para você: preciso da lista de venda feitas para clientes do Reino Unido, mas somente dos itens de valor unitário menor que 2. 2 dólares, 2 reais, 2. O pessoal do comercial avisou que alguns clientes não foram registrados, e nesse caso não nos interessa. Queremos somente clientes com identificação. Então vamos tentar identificar aqui o que ele está pedindo para a gente filtrar. Preciso da lista de vendas feitas para clientes do Reino Unido. Opa, então essa é a primeira coisa, clientes do Reino Unido. A gente sabe que a gente vai usar a coluna country dentro do where.
mas somente do itens de valor unitário menor que 2. Então é mais um item que a gente sabe que a gente vai colocar dentro do where, referente ao unit price que a gente está usando. O pessoal do comercial avisou que alguns clientes não foram registrados. E nesse caso não nos interessa, queremos somente clientes com identificação. Conforme eu comentei, né, a gente pode acontecer da gente não ter registro de alguma coisa e isso retornar para a gente o dado nulo, né? Claro, não vai ser assim em todo lugar que a gente olhar. Pode ter empresas com filosofias diferentes, pode ter engenharia de dados com filosofias diferentes. Por exemplo, se um dado não tiver preenchido, pode ser que não necessariamente venha nulo nele. Pode ser que venha um espaço vazio, um caractere de texto, só que com um espaço, ou vazio, ou então com um hífen, né, por ser um padrão para dizer que não tem dado ali. Ou às vezes pode vir até um valor numérico igual a zero. Alguns lugares adota como padrão também o valor numérico negativo em alguma coisa que, se tiver dado, ele vai ser positivo. Então tem várias maneiras de você identificar um dado que não vem para você. Mas nesse exemplo aqui eu estou usando o null. E eu coloquei de propósito na nossa base de dados algumas linhas onde o Customer ID, que é esse cara aqui, ele vai vir nulo simplesmente porque a gente não tem. Então eu vou mostrar para vocês aqui nela como que a gente pode selecionar esses caras. Então a gente dá um select. E aqui eu já vou adiantar mais um conceito importante que eu coloquei para adiantar aqui nessa aula, que é o asterisco, como forma da gente querer dizer qualquer coisa, qualquer coluna, na verdade. Então, quando eu quero trazer de uma tabela todas as colunas, eu simplesmente vou dar no espaço aqui de selecionar as colunas. Opa! Eu simplesmente vou colocar aqui um asterisco, porque com isso ele vai estar me trazendo todas as colunas da tabela. Então, select anything from vendas. Selecione todas as colunas de vendas. E aqui eu vou colocar uma condição, where. Aqui eu quero que o Customer ID seja nulo. E como eu só vou mostrar isso para vocês, eu vou colocar um limit 50 aqui para pegar só 50 linhas. Dei play e vocês veem aqui o que acontece, né? A gente tem linhas aqui onde a gente tem a identificação da venda, a identificação do produto, mas o nosso Customer ID ele vem todo escrito como nulo. A gente não tem esse cara aqui. Da mesma maneira, eu posso pegar só as que tem, né? Então, is not null. É onde o Customer ID is not null, ou seja, não venha nulo. Aí, se eu der play, eu vou ter todos os Customer IDs aqui identificados nessa minha query. Então, esse parênteses foi só para falar disso daqui. Então, essa condição, queremos somente clientes com identificação. Agora, a gente sabe que vai ser, para o nosso caso aqui, os clientes em que o Customer ID dele não seja nulo. Então, vamos fazer primeiro olhando para essa tabela aqui, depois a gente adequa para a tabela vendas com a nomenclatura que está lá. Então, vamos lá. Preciso da lista de vendas feitas para clientes do Reino Unido. Que colunas que ele precisa, né? Ele não está especificando colunas para a gente, ele quer uma lista de vendas. Então, se a gente tem essa tabela com todas as características da venda, vamos retornar todas as colunas dela, né? Então, eu vou selecionar todas as colunas. Asterisco. Da tabela vendas, ok. Pequeno detalhe aqui, se eu colocar vendas, né, com letra maiúscula e o resto com minúscula, ele vai simplesmente converter tudo para minúscula para compreender o código, tá? Então, selecione todas as colunas da tabela vendas, onde, e aqui eu vou colocar todas as minhas condições, uma por uma. Então, vamos lá, onde, qual que é a minha primeira condição? Cliente seja do Reino Unido. Então, eu quero country igual United Kingdom, lembrando, né, entre aspas simples, escrevendo da maneira que vai estar escrita na minha tabela aqui. Exatamente igual, letra maiúscula, minúscula, maiúscula, minúscula. Essa é a minha primeira condição. Então eu quero isso e o valor unitário tem que ser menor do que 2. Então, unit price seja menor do que 2. O pessoal vai dizer, e a gente quer somente clientes com identificação. Então,
o nosso, que eu chamei aqui, né, diferente de client ID, eu quero que o meu client ID is not null, não seja nulo. Então pronto, com isso eu atendi todas as condições que ele pediu aqui para mim. Se eu quiser, eu posso rodar isso daqui na nossa base de dados para ver o que sai, né? Só tem que fazer algumas pequenas adequações aqui. A primeira é, esse unit price não tem underline, né? Se a gente olhar aqui, unit price. O client ID não é client ID, né? É customer ID. Então vamos mudar aqui. Customer is not null. E aí, o que acontece? Lembra na primeira aula que eu falei que o código estava aninhado nessa barrinha aqui da esquerda? Né? Do jeito que está aqui, se eu rodar, ele vai dar erro. Ó, SQL error, blá blá blá. Por quê? Porque ele está identificando como 3 seções de código diferentes, só que não, eu quero que ele esteja na mesma. Isso é um problema do Dbeaver, no caso, tá? Isso é uma particularidade do Dbeaver, da gente juntar nas mesmas barrinhas. Ó, você vê até que muda a cor, né? Porque aqui ele está identificando isso aqui como tabela e aqui identificando como colunas, né? Campos das colunas da tabela, né? Onde ele vai fazer a comparação. Ah, faltou um AND aqui, né? Porque tem que ser país é o Reino Unido e preço unitário é menor que 2 e customer ID is not null. É legal que o compilador ele ajuda a gente nesse sentido, né? Você vê que sem esse end ele estava cinza, né? Por isso que eu percebi que estava faltando esse end aqui. Agora ele ficou verde aqui, então eu estou pegando aqui para comparar. Beleza, se eu rodar isso daqui vai dar certo, eu só vou colocar um limit aqui, porque senão ele vai demorar o processamento, porque são muitas linhas. Então eu vou pôr um limit 50, título de demonstrar. E beleza. Você pode checar aqui que todas as linhas vão vir com o país igual ao Reino Unido, e o preço unitário vai estar sempre vindo menor do que 2, esse cara aqui, ó, 1,95. E você pode ver também que o Customer ID está sempre identificado, não está vindo nulo. Tá? Segundo problema é mais ou menos um complemento para esse primeiro aqui. No fim das contas, a gente também vai precisar de uma listagem também para o Reino Unido, já vamos destacar isso daqui. Para as vendas de valor unitário entre 2 e 4. E aí ele ainda complementa. Para esse, se você consegue pegar para mim os produtos que são feitos de madeira, produtos feitos de madeira. Então, assim, né, nem todo pedido de um gerente, assim, numa empresa, na vida real, ele vai ser perfeito, né? Você, como analista de dados, você vai ter que trabalhar ali na modelagem do problema que você recebe para entregar o dado da melhor maneira possível. Então, para esses dois caras aqui, né, Reino Unido e valor unitário entre 2 e 4, a gente meio que já sabe como resolver, né? Vou até copiar esse código que a gente já usou e vou colocar aqui para a gente aproveitar. Então, aproveitando, né? Isso daqui se mantém, né? Para o Reino Unido também, então a gente já matou essa condição aqui. E aqui a gente tinha unit price menor que 2, só que agora ele não quer menor que 2, né? Ele quer entre 2 e 4. Então, tem duas formas de fazer isso, né? Eu posso adicionar mais um condicional aqui, né? Eu posso fazer o quê? Posso colocar aqui... Ah, no caso eu tenho que mudar aqui também, né? Porque se ele está entre 2 e 4, então ele vai ser maior que 2 e ele vai ser também, né? Unit price menor do que 4. Deixa eu copiar aqui a formatação. Então eu posso fazer assim, mas também posso fazer de outra forma, né? Posso colocar usando o between. Então, end unit price between 2 e 4. Uma forma de fazer. Então, essa condição aqui também já matei. E agora isso daqui, ó. Para esses você consegue pegar para mim os produtos que são feitos de madeira. E por que eu disse assim que, né, que é uma coisa que a gente tem que modelar mais ou menos, né? Se a gente olhar para essa tabela aqui, a gente vê que tem umas palavras referentes ao material, né? Por exemplo, metal, né? Que mais que tem aqui? Aqui acho que não tem nada... Bom, aqui não estou vendo mais coisa referente a material, mas a gente pode procurar na nossa base de dados aqui, né?
Se ele falou de madeira e a nossa base está em inglês, né, a gente pode pensar em wood, né? Então, vamos primeiro fazer uma exploração aqui dentro da nossa base de dados. Então, eu quero selecionar todas as colunas da tabela vendas, onde eu tenha no nome do produto, né, no description, eu tenha wood lá no meio. Então, where description, like, né? E aí aqui eu quero qualquer coisa que tenha wood em algum lugar da expressão. Então, vou usar o porcentagem na frente e atrás para achar o wood ali no meio da expressão. Deixa eu selecionar só por ilustração, limite, sei lá, 100 linhas. Vou pegar 100 linhas. Beleza, aí aqui eu consigo enxergar mais ou menos o que tem relacionado à madeira. Então, ó, eu posso perceber que tanto tenho itens aqui que tem wood, como eu procurei, né, madeira, mas eu também tenho algumas outras coisas, né? Por exemplo, né, eu tenho isso daqui, ó, né? Woodland, né? Eu tenho isso daqui, ó, wooden, e isso daqui me interessa também, né? Wooden, porque wooden é um adjetivo, né? Feito de madeira, né? Wooden. Então, isso daqui também me interessa, então é bom incluir isso também. Woodland, será que é coisa feita de madeira? Não sei no momento, mas independente disso, vamos considerar que seja. Então, assim, né? Talvez isso seja uma boa estratégia para pegar coisas que sejam feitas de madeira conforme o gerente pediu. Então, eu deixo só essa partícula wood, que aí eu vou estar incluindo wood, wooden, e eu vou estar incluindo woodland, considerando no exemplo que é alguma coisa de madeira também. Então, basicamente, o que eu preciso é incluir isso daqui. Eu quero que o description seja like wood. Então, é isso que eu vou colocar aqui pro final do meu código. Né? Eu vou colocar aqui, lembrando, né, and, que é mais uma coisa que eu quero, né? And description like wood. Na verdade, não era aqui, né? Era aqui. And description like wood. Copiar a formatação aqui. E faltou aqui, né, que tinha faltado no outro também, né, and client ID is not null. Deixa eu colocar aqui também para não ficar sem. E pronto, com isso daqui a gente matou essa última condição do feitos de madeira. E se a gente quiser, a gente pode rodar de novo isso daqui no dbeaver. Vamos fechar aqui para ele reconhecer que é um código só. Vou colocar um limit aqui também, que é só para demonstrar o resultado. E a gente dando play. Ele deu um errinho porque eu esqueci de ajustar as coisas aqui, né? Unit price e o customer ID. Então, dando play, beleza. A gente vai ter tudo que o país seja Reino Unido. A gente vai ter o preço entre 2 e 4. A gente pode conferir aqui no Unit Price. A gente vai ter o Customer ID sempre presente, identificado o cliente. E a description vai vir com algum pedaço com wood. Então, a gente pode conferir que em todos esses daqui vai ter wooden, wood, woodland, como a gente tinha visto, né? E com isso a gente consegue pegar a listagem que o gerente pediu pra gente. Então esse é o uso da palavra where e a gente vai explorar ela um pouco mais para frente e a gente vai colocar algumas outras palavras depois do where que vão ser necessárias para a gente continuar tornando a nossa análise mais complexa. Hoje é isso, abraço e até a próxima aula.